que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Na história do Campeonato Brasileiro, o Bahia começa com Emerson no gol número 1. A defesa tem Adriano 28, Jean 3, Maurício 4, Jefferson 6. O meio-campo com Reginaldo Nascimento 5, Wagner 21, Jorge Wagner 13, Iranildo 10. Na frente, Jajá número 9, Dedé número 11. Esse é o time dirigido por Evaristo de Macedo. Evaristo, que era o técnico do Bahia quando em 1988 o Bahia conquistou o único título brasileiro que a equipe tem, um título que é comemorado até hoje. A torcida do Vasco agora é quem está vibrando. Garotinho até bota a mão no ouvido porque o barulho é grande. O Vasco entra em campo, a torcida vascaína faz a festa, os torcedores de Vasco e Bahia num clima muito cordial aqui em Salvador. E o time do Vasco também está escalado, definido e vem para campo com esta formação para tentar levar para o Rio um bom resultado e decidir terça-feira com vantagem não só de campo, mas também de placar. O Vasco da Gama começa com Elton no gol, grande figura lá em Buenos Aires, número 1. Clebson 29, Odivan 3, Júnior Baiano 4, Jorginho Paulista 27. No meio-campo, Paulo Miranda 17, Jorginho 2, 31 para Juninho, Pedrinho 7. Na frente, Euler 8, Romário 11, o time do Oswaldo de Oliveira, que é o atual campeão brasileiro dirigindo o Corinthians. Renato Ribeiro, a expectativa é grande. Os jogadores do Vasco falam antes do jogo. Bom, vamos conferir aqui, Romário. Rapidamente, só um momento. Bom, Romário, um jogo também fora de casa contra uma grande torcida, que é o Bahia, como foi em Buenos Aires. Dá para repetir a bela atuação de Buenos Aires diante do River Plate? A gente vai tentar aqui fazer um jogo que nos permita uma vantagem logo nessa primeira partida, mas sabe que é difícil jogar aqui. Eles têm um grande time, mas a gente também tem um grande time e por isso eu acredito e confio que o Vasco possa sair daqui hoje com um resultado bem positivo. O Dinho e o Magno Alves estão com 20 gols, você com 14, ainda dá para você? Dá, né? Enquanto o Vasco estiver disputando aí, eu vou tentar sempre fazer a minha parte, que é gol. E gol importante para levar o Vasco fase a fase. Aí, portanto, o Romário falando, portanto, dia de jogo, jogadores falam, Kleber. Para quem ainda não está ligado, depois da partida contra o River Plate, na chegada ao Rio de Janeiro, a diretoria do Vasco proibiu os jogadores de darem entrevista e isso estava acontecendo até agora. Nesses momentos que antecedem o início da partida contra o Bahia aqui em Salvador, os jogadores do Vasco estão liberados para falar. O trio de arbitragem para esse jogo vem do Paraná, é um árbitro de São Paulo, mas que está no futebol paranaense. Oscar Roberto de Godoy apita o jogo com Roberto Bratz e Rogério Romin como assistentes. José Roberto Wright. A arbitragem do Oscar Roberto de Godoy. O cumprimento aí do Evaristo e do Romário. É jogo decisivo. Enquanto o Vasco da Gama, campeão brasileiro em 74, em 89 e em 97, tenta o seu quarto título. Juninho era dúvida. Tá em ordem, tá em forma, vai pro jogo. E o Juninho Paulista acaba sendo o desfalque do Vasco da Gama. Por que o Juninho Paulista não joga, Renato Ribeiro? Ele sentiu dores nas costas, não é nada muito sério, mas o técnico Oswaldo de Oliveira, do departamento médico, preferiu poupá-lo, já que o Vasco vem enfrentando uma maratona de jogos. Semana que vem joga terça-feira contra o Bahia no Rio e na quinta-feira contra o River Plate também no Rio. Oscar Roberto de Godoy está conferindo o seu cronômetro, vai autorizar o início do jogo. Os dois times
prontos para a partida. O Bahia de camisa branca, calção azul, meia vermelha. O Vasco hoje está de camisa preta, com a sua faixa transversal ali no peito, calção branco, meia preta, e a bola está em jogo na Fonte Nova. Começa o caminho de Vasco e Bahia, tentando chegar às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Confronto eliminatório, cada jogo é decisivo. Ao fim de 180 minutos, só um segue em frente. Vai o Bahia trabalhando aqui na direita com o Adriano. É a primeira chegada do time de Salvador. O cruzamento para a área do Elton. Júnior Baiano falhou e o juiz vai dar pênalti. O cruzamento, a bola bate no chão. O Júnior Baiano não consegue tirar. E o árbitro Oscar Roberto de Godoy viu um toque com o braço esquerdo. A reclamação foi imediata dos jogadores do Bahia. Pênalti para a equipe do Bahia. No começo do jogo, o artilheiro baiano Jorge Wagner para a cobrança. No gol, o Elton, que pegou tudo lá em Buenos Aires. Parte o Jorge Wagner. Gol! Jorge Wagner do Bahia. Antes de 2 minutos de jogo, o Bahia abre o placar na Fonte Nova. Jorge Wagner cobrando pênalti. Manda para o fundo do gol do Elton. Comemora o 8º gol dele no campeonato. E o Bahia sai na frente. E já tem torcedor invadindo o campo aqui na esquerda do ataque do Vasco. A bola está em jogo. O Vasco tenta o gol de empate. Vai ficar com o escanteio. Não era esse o começo sonhado pelo Vasco, Sérgio Noronha. Nem pelo Bahia também. Ninguém podia esperar que com 35 segundos houvesse um pênalti e a cobrança resultasse no gol. Não dá nem para julgar nada do jogo até agora. Olha o time do Vasco tentando a resposta. O Júnior Baiano estava lá na área. O Romário esperava, o mergulho foi do Júnior Baiano, veja. Mas o desvio manda a bola de novo para fora, é outro escanteio. O Vasco procura mostrar que não sente o gol do Bahia nesse começo de partida. Vai à luta, vai para o segundo escanteio consecutivo. O Romário fica esperando aqui, fora da pequena área, bem à esquerda aqui no vídeo. Vem a cobrança do escanteio, o toque de cabeça do Jorginho. Vai sobrar na dividida essa bola. O Pedrinho chega. Dança na frente da marcação, fica no chão. O Oscar Roberto de Godoy estava a 2 passos do lance e mandou seguir. Como certamente vai fazer a torcida do Vasco terça-feira no Rio. Vai embora o Jorginho. Joga a bola na esquerda para o Pedrinho, a posição é boa, o cruzamento saiu, a bola vai sobrar lá na direita. O Pedrinho vai voltando e o Romário evita a saída lá pela ponta. Agora o Romário vai fazer o cruzamento. Cortou de cabeça Maurício, o rebote ainda é do Vasco, Paulo Miranda trabalha com o Juninho. Toca boa, a bola no meio, posição é boa, olha o gol de empate do Vasco, o Euler se complicou, na dividida Clepson ainda tenta, de novo o Euler limpou, caiu e o goleiro Emerson fica com a bola. Veja aí o lance, a posição normal do ataque do Vasco. O Euler vacilou, perdeu a chance. O Clepson ainda tentou. E na sequência, olha, o Romário acabou fazendo falta no Euler para chutar a bola. Empurrou o Euler, o Romário. Companheiro pode empurrar, companheiro Wright. Pode empurrar, companheiro. Pede limpa, né, Piloto? Sai da frente que eu quero chutar. E realmente não havia impedimento, jogada perfeita e a atitude do Romário é legal. Ele não pode subir nas costas de um companheiro seu para fazer uma jogada de cabeçada ofensiva ou defensiva. Perfeita essa jogada. Quente o jogo aqui na Fonte Nova. Já era um jogo que prometia muita emoção. Com um gol do Bahia. Um pênalti conquistado com 35 segundos de jogo e convertido pelo Jorge Wagner. Só aumenta a carga de tensão e de emoção da partida. Jorginho está reclamando com o Oscar Roberto de Godoy pela falta marcada. O time do Bahia vai mandar a bola lá para dentro da área com o Jorge Wagner. É lance perigoso, toque de cabeça! Gol! Maurício do Bahia!
Bahia 2, Vasco 0. Não tá dando pra ninguém respirar, Noronha. Só que o fôlego tá melhor pro Bahia. Muito melhor. Agora o Vasco entrou naquela velha história do futebol que quem não faz leva. Euler e Romário perderam oportunidades. O Bahia na volta veio e marcou. Ficou muito difícil o jogo para o Vasco. Histórias de Vasco e Bahia. Do Vasco aqui em Salvador. Os últimos 5 jogos disputados pelo Vasco aqui, com derrotas. A última vitória do Vasco aqui em Salvador são 5 jogos, evidentemente contra os 2 times da terra que disputam o Campeonato Brasileiro, o Bahia e o Vitória, mas já são 5 jogos sem a equipe do Vasco conseguir uma vitória por aqui. E o jogo não começa bom. Na Fonte Nova, são 13 anos sem vitórias do Vasco, mas apenas 3 jogos entre Vasco e Bahia nesse período. Em 87, o Vasco ganhou aqui de 3-0 com 3 gols do Romário. E na primeira fase da Copa João Avelange, o Vasco veio aqui até a Fonte Nova e perdeu por 3-1. São as histórias, os números, os retrospectos dos jogos, dos confrontos dentro de campo. A história muda, o torcedor só usa isso para trazer à tona dados mais positivos, para isolar os mais negativos. O Vasco vai à luta, vai tentando o primeiro gol. Vai para a batida de falta o Juninho. Bola para dentro da área. O Romário tenta, mas a bola veio muito alta. O Romário tocou de cabeça, o Jean estava ligado na marcação. O juiz está dando o escanteio. O Romário já estava indo lá para a bandeirinha de escanteio, para a cobrança do córner. Os jogadores do Bahia queriam o tiro de meta, a bola já está em jogo. Domina Pedrinho. Toque do Romário para o Juninho. Ele vai para cima da marcação. Ajeitou para o gol, o chute, o Emerson. A bola veio quente para cima do Emerson, quase escapa. Vasco vai à luta, vai ao ataque. Se manda o Clepson. Jogador que conhece a Fonte Nova, jogou no Bahia. Gira bem para cima da marcação. Toca no Juninho, já recebe de volta na frente. Tem dificuldade para evitar a saída. Segura, é marcado. São 3 jogadores cercando o Clepson. A bola fica com o Wagner. Agora o Jorge Wagner leva o Bahia para o campo de ataque. Boa bola lançada para o Dedé. Ele encara a marcação do Odivan. Dançou o Dedé, tentou o passe para o Jajá. Bateu de primeira para o gol e ela passa. Boa antecipação do Reginaldo. A bola cai no Wagner. Reginaldo tenta o lançamento. O Odivan fica com ela. Sempre importante lembrar, o amigo ligado na Globo, do sistema de disputa a partir de agora do Campeonato Brasileiro, da Copa João Avelange, são os jogos eliminatórios. Primeiro jogo aqui em Salvador, Bahia e Vasco. Segundo jogo em São Januário. Ao final das 2 partidas, quem tiver mais pontos, evidentemente passa para a próxima fase e se classifica. Então se o Bahia ganha aqui e empata no Rio, está classificado. Se os times tiverem o mesmo número de pontos, o saldo de gols é que define a classificação. Por isso é importante o Vasco continuar atacando, continuar pressionando o time do Evaristo para tentar diminuir essa vantagem de 2 gols. Caso haja igualdade no saldo de gols, valem os gols marcados na casa do adversário, como na Copa do Brasil. Jorginho. Ele toca na direita para o Clepson. Júnior Baiano se mandou para o campo de ataque. Olha o Romário tentando a devolução. Clepson aparece na cara do goleiro. Gol! Clepson do Vasco! Apareceu como um centroavante e recebeu o passe do homem acostumado a fazer gols no Vasco da Gama. Romário tocou, Clepson viu a saída do Emerson, deu um tapa na bola, acompanhe. O passe do Romário, a penetração do Kleber e o toque por cima do goleiro Emerson. Clepson faz o primeiro gol dele na Copa. O Vasco diminui
E é importante cada gol marcado, porque agora, por exemplo, com 2-1 para o time do Bahia aqui, se o Vasco vencer por 1-0 lá, se classifica. Já é um alívio. E que jogo, hein, Noronha? Impressionante do gol foi o Romário, como ele simplifica as coisas. Ele deu um toque por baixo da bola e deixou o Cleverson cara a cara com o goleiro. E nós temos aí ainda menos de 15 minutos. Tem muito jogo ainda. E esse foi o primeiro gol do Cleverson com a camisa do Vasco depois de 31 partidas, justamente contra o Bahia, clube que o revelou. 2 para o Bahia, 1 para o Vasco. Um jogo alucinante aqui na Fonte Nova. Esse regulamento que dá um peso dobrado ao gol marcado fora de casa em caso de empate no saldo de gols, está impedido o ataque do Bahia. A torcida vibra, o Elton pega, fez a dele, mas estava impedido o Jajá. Mauro Galvão, o experiente Mauro Galvão, de 38 anos de idade, depois de passar por uma cirurgia, está de volta ao grupo do Vasco da Gama, ficando à disposição do Oswaldo de Oliveira aí no banco de reservas. Ele já tem entrado em alguns jogos no segundo tempo. Mas ele não tem que reclamar que, olha lá, ele vai em disputa da bola, não toca a bola segue na trajetória que ela tinha, falta claríssima. Reclamar, olha lá, ele vai no corpo do adversário, falta bem marcada. E é uma falta que vai levar perigo para o goleiro Elton. Jorge Wagner, Iranildo e Maurício. Os três se candidatam à cobrança. Desses três, o Jorge Wagner é o canhoto. O Iranildo bate com jeito. E o Maurício com força. Autorizado o time do Bahia para a cobrança. Parte o Jorge Wagner. Foi ele quem bateu e ela tocou na barreira exatamente no Jorginho Paulista. O rebote ainda é do Bahia, mas o Elton fica com ela. Os torcedores do Bahia não poupam criatividade. Se ajeitam e vem para o campo. E aí deve estar aguentando um calor danado na cabeça. Euler tenta a arrancada lá pela direita no ataque do Vasco. A bola foi desviada, o arremesso é para a equipe do Rio. O time está ganhando, mas ela está preocupada. 2 para o Bahia, 1 para o Vasco. O jogo de volta terça-feira à noite em São Januário. E na quinta-feira o Vasco recebe o River Plate, com a vantagem dos 4-1 conquistados lá em Buenos Aires, para garantir a sua passagem à final da Mercosul, enfrentar Palmeiras ou Atlético. Está mais para o Palmeiras, que conseguiu também uma vitória por 4-1 contra o Galo Mineiro. Só que o jogo Palmeiras e Atlético, o jogo de volta terça-feira, é em Belo Horizonte. Boa bola do Juninho para o Euler. O Romário está dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! Gol! Ele aproveita o cruzamento de Euler, bate com o lado de fora do pé direito, de primeira, como precisava ser nesta hora. Ela ainda toca na trave e vai caprichosamente lá para o outro lado do gol do Emerson. Bola na rede para o Vasco da Gama. Se os primeiros 7 minutos foram do Bahia, de lá para cá o Vasco foi ao ataque e consegue um empate. Romário, camisa 11, vibra a torcida do Vasco. 24 minutos e meio agora. Tá tudo igual na Fonte Nova, 2-2. Valeu muito a experiência desse time do Vasco, que foi atrás e conseguiu o gol de empate. O Bahia vem de novo com o Jajá. Aí o Jorginho chegando. O Euler veio ajudar. O arremesso é para a equipe do Bahia. O Bahia estava com o jogo só no sorriso, agora a preocupação passa para o lado baiano. O Vasco vai conseguindo um ótimo resultado, não só pelo empate, como pelos gols fora de casa. Valeu a experiência, o time assimilou os gols sofridos, Noronha. Como eu disse, tinha muito jogo pela frente, né? Mas o Vasco descobriu um defeito de marcação do lado direito, esquerdo, aliás, da defesa do Bahia. Por ali saíram os 2 gols. Jogada do Cleverson no primeiro gol e agora essa jogada do Euler, que terminou com o gol do Romário. E mostra que o Vasco teve capacidade de reação. O time experiente conseguiu reagir e o jogo, como diz por aqui, está arretado de bom. Vem embora o time do Bahia.
Romário já chega a 15 gols no campeonato. Enquanto o Vasco jogar, ele pensa na artilharia. Está 5 gols atrás do Dil e do Magno Alves, os artilheiros do campeonato. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Vem o time do Vasco trabalhando com o Odivan. Romário em 2000 já marcou 58 gols com a camisa do Vasco. O Vasco chegou com esses 2 gols a 153 na temporada. 58 do Romário. Você ter uma ideia da diferença, o vice-artilheiro do time na temporada é o Viola com 16. E o Romário nunca foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mais de um terço dos gols do Vasco. É uma marca espetacular, impressionante. Essa volta dele ao Vasco mostra uma média de gols incrível. Aí o Viola, o vice-artilheiro do Vasco na temporada, no banco de reservas, esperando aí a chance para participar do jogo. Câmera Mais entrando em campo para mostrar para você o primeiro gol do Vasco da Gama, o gol marcado pelo Clebson e a participação importante do Romário naquele lance, ó. Ele ficou só na expectativa e olha o toque que deu. Deixou muito mais para o Clebson do que para o Maurício. O Adriano chegou, o Emerson saiu do gol e ela foi para a rede. Esse foi o primeiro gol do Vasco. O jogo está 2-2 na Fonte Nova. Atento o Elton, a bola vem na cobrança do Jorge Wagner, houve o desvio, bola para fora, é escanteio. E o Clebson já voltou. E o Elton orientou a moçada da barreira ali para a posição correta, senão ele não enxerga. Foi o sinal que ele fez, senão ele não consegue ver a bola, não consegue ver a hora que a bola está chegando. Escanteio batido pelo Jorge Wagner, é bola fechada, olha o desvio, perigoso, já dentro da área, Elton! Foi esperto, o goleiro do Vasco voltou rápido lá para a trave direita e conseguiu fazer a defesa. Chegou com perigo o Bahia. A última vitória do Vasco contra o Bahia foi em 97, jogando lá em São Januário. Foi 3-1 no ano que o Vasco foi campeão e o Bahia rebaixado. Repare como o calor está levando o time do Vasco a dosar as energias, a tocar mais a bola, muito mais lentamente. O jogo esfriou. O Bahia tenta pressar, mas o Vasco tem muita categoria, consegue manter o ritmo que lhe é favorável. Paulo Miranda arriscou e bateu para fora. Vamos ver então o lance do Romário. O gol da equipe do Vasco da Gama, o segundo gol, o gol de empate do Vasco. Olha aí, ó, cruzamento do Euler e a posição do Romário. Daqui a pouco o Zé Roberto Wright fala, porque agora o Vasco chega. E aí, Wright? É um lance extremamente difícil, um lance de precisão. Efetivamente, nessa tomada de cima, quando temos a geral da jogada, a sensação que eu tenho é que o Romário, quando a bola é tocada, já estava à frente do zagueiro, tendo somente o goleiro. Como precisa estar na mesma linha ou ter 2 jogadores, é um lance difícil e por aí, olha lá, impedimento de 54 centímetros, efetivamente essa tomada de cima é mortal. E a verdade do lance é essa que nós mostramos aí, congelou a imagem, não tem jeito. Para o assistente é muito difícil porque a bola é em movimento e ele não tem essa precisão de 50 centímetros para lá ou para cá. Torcida do Vasco que veio a Fonte Nova e a grande torcida do Vasco em todo o Brasil já viveu momentos mais preocupantes no jogo. Agora está vendo o time levar na boa. A pressão não está sendo assim tão grande exercida pelo Bahia porque o Vasco está sabendo segurar. O jogo está 2-2. Mais uma bola parada. Agora pode ser que o Maurício arrisque. Ele bate forte. O Jorge Wagner também parte. Foi o Jorge Wagner. Que perigo! Olha que bomba, ela faz a curva, sai do Clebson, o Elton se esticou todo. Se vem essa bola pro gol, ia ser duro pro Elton, mas ele foi nela. Aí Pai Santana, o massagista e um dos orientadores, talvez o grande orientador espiritual do time do Vasco. Com o Jajá, lá dentro da área o Iranildo. Deu uma cochilada ao Jajá, foi o suficiente para o corte do Jorginho Paulista. E aí foi a vez do Jorginho querer enfeitar, o Jajá recupera. 1 minuto de acréscimo. Essa dura do Romário
É por causa daquela jogada do Jorginho Paulista. Quis dar chapéu, quis fazer não sei o que lá. Ele falou, vamos jogar essa bola pra frente. Número de faltas, 12 fez o Bahia, 19 fez o Vasco. Chega a ser um jogo muito faltoso. Daqui a pouco o Wright fala pra gente. Agora conta mais uma aí, ó, para a equipe do Bahia, Wright. É, uma falta de jogada obstruindo, né? Olha lá, ele sente que não daria e empurra o Euler. A falta foi bem marcada. É um jogo bem jogado, disputado, uma arbitragem que o Vasco foi prejudicado, na minha opinião, na marcação do pênalti. Se arredondou no primeiro gol do Bahia e depois do impedimento não marcado do Romário, um lance também muito difícil, mas o futebol é isso aí. Se não tiver nesses erros, né, de repente até nem tem graça. Mas boa arbitragem do Godoy até agora, apesar desses dois lances complicados. E a gente viu ali o pique do Oswaldo de Oliveira, o técnico do Vasco, foi para conversar com o Paulo Miranda, passar alguma dica para essa cobrança de falta. É uma falta perigosa contra o gol do Emerson. Você vê aí a barreira que vai proteger o canto direito do goleiro. O Juninho está colocado para a cobrança. A briga do Godoy para deixar a barreira do Bahia nos 9 metros e 15. Nós já passamos dos 46 minutos, que era o tempo decidido pelo Oscar Roberto de Godoy. Júnior Baiano vem de trás, passou, Juninho bateu! Gol! Juninho do Vasco! Virada do Vasco na Fonte Nova. Precisamente, milimetricamente cobrada a falta. Tocou no canto esquerdo. Achei que o Emerson deu uma inventada ali na barreira, botou a barreira mais pro canto direito, ficou mais ali no meio do gol. Ela veio no canto que era dele e foi ali, rente à trave. O Vasco vira. Juninho, camisa 31, Vasco 3, Bahia 2. Final de primeiro tempo na Fonte Nova. Terminou também no Pacaembu, 1 a 0 para o São Paulo. Aqui os repórteres da Globo, Fernando Rocha, Renato Ribeiro. Vamos ouvir aqui o autor do gol, Juninho, o gol da virada. Juninho, um início fulminante do Bahia e o Vasco teve calma, tem muita calma para conseguir essa reação e seu golaço no final. São 90 minutos, a gente tem que ter tranquilidade. A gente vem de uma maratona aí, o Bahia estava descansado. Mas o Vasco teve a tranquilidade necessária, mas faltam 45 minutos ainda. Sabendo que gol na casa do adversário vale 2, então a equipe não continuou atrás. Foi inteligente, a gente tem que voltar assim para poder vencer o jogo. Fernando Rocha. Falar aqui com o Reginaldo Nascimento, dos jogadores do meio campo do Bahia. Um início que não foi do jeito que vocês esperavam, surpreendente, e um final mais surpreendente ainda, Reginaldo. E o Vasco? Como é que será que se comporta, Renato? Aqui com o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, a experiência foi uma arma do Vasco para conseguir virar esse jogo, tomando 2 gols logo no inío. Não resta a menor dúvida, foi um detalhe importante, né? Nossa equipe não se abateu com o revés e conseguiu de forma determinada virar o marcador. A expectativa para o segundo tempo, as expulsões no vestiário. Não, pois é muito difícil, né? Aqui é um caldeirão hoje, nós jogamos a 18 graus a última partida, uma grama diferente, enfim, tudo diferente. É uma questão de readaptação. Agora vamos esperar que a equipe se mantenha assim até o final. Kleber Machado. 18 graus era a temperatura lá em Buenos Aires, quando o Vasco goleou o River Plate por 4 a 1 pela Mercosul. E hoje está pegando esses 30 graus assim por baixo de Salvador no primeiro tempo. E o Vasco conseguiu uma grande virada. Fabrício Carvalho, portanto, número 16 no lugar do Reginaldo Nascimento. A única alteração feita para o segundo tempo. O Oscar Roberto de Godoy vai autorizar o início do segundo tempo. A bola vai rolar, está em jogo para mais 45 minutos de emoção para você ligado na Globo. Bahia e Vasco, é o primeiro jogo entre eles nas oitavas de final do campeonato. Jogo de volta, terça-feira, em São Januário. Com essa vitória, o Vasco pode empatar o jogo, pode até perder por 1 a 0, por 2 a 1, que estará se classificando. O primeiro impedimento do segundo tempo foi marcado, o impedimento do Euler. E o Wagner domina a bola. Aí o Jorge Wagner vindo buscar.
Ficou sem opção, então tocou do lado para o Jefferson. Aí o Jorge Wagner resolveu dar a opção para o Jefferson e abriu aqui pela esquerda. Vai para cima da marcação do Clepson. Boa bola para o Jefferson, a virada para o gol e a defesa do Elton. Bahia gosta de começar causando logo grandes emoções. Essa falta tem que cobrar em 2 lances, Wright? Tem que cobrar em 2 lances. A entrada realmente foi com o pé alto, de cima para baixo. Olha lá, ele vai dar aquela bicuda na bola, impedindo a tocada da bola do jogador do Vasco. Bem marcado, tiro livre indireto. A torcida do Vasco começa o segundo tempo animada, como terminou o primeiro, pela virada do time. Tem mais uma falta perigosa contra o gol do Bahia, contra o gol do Emerson. Essa tem que ser cobrada em 2 lances, não vale o tiro direto. Na verdade, saindo antes do toque do jogador do Vasco na bola. Tocou, Júnior Baiano, bateu na trave! Explode no travessão a bola! Nesse lance, Wright, o jogador adversário pode chegar no lance depois do primeiro toque, é isso? Exatamente, no momento em que a bola é movida... Depois eu falo, Cleber. Vamos ver o Jefferson chegando. Pode falar, Wright. Posso falar, tranquilo. No momento em que a bola é movida, antigamente ela tinha que rolar a sua circunferência. Agora não, basta só ter tocada. O jogador pode então se adiantar os 9 metros e 15, que é a distância regulamentar mínima que os jogadores deverão manter entre a bola e a distância em que deverão estar. Dizem que aquele torcedor do Bahia estava roendo as unhas, seria um erro. Ele estava com metade dos dedos dentro da boca. O torcedor do Bahia está nervoso. Não esperava. Se não esperava aqueles 2-0 com 7 minutos do primeiro tempo, muito menos depois a virada da equipe do Vasco, que está vencendo o jogo por 3-2. E vai tocando a bola. Conseguiu sair do Juninho. O passe foi forçado demais para o Dedé. Protege o Júnior Baiano e ganha o tiro de meta. Aliás, o Bahia também. Isso aí é aquela falta que o Júnior Baiano cobrou na trave. Olha a reação dele depois que a bola explodiu no travessão. E tá aí o Evaristo. O Evaristo está exatamente na pose que tem marcado a presença dele ali na beira do campo, no banco de reservas do Bahia. Enquanto o Vasco vai pro ataque com o Juninho cruzando. E o Juninho caiu mal ali. Parece que torceu o tornozelo na queda depois do cruzamento. Fica no chão o Juninho. Já imediatamente está tirando a chuteira. Já toda a pinta de que torceu o tornozelo direito o jogador do Vasco na hora do cruzamento. E já está fazendo sinal para substituir. Ele próprio, enquanto o Godoy vai chegando, ele próprio já está dizendo que não dá mais. Expressão de muita dor do Juninho. Sempre um momento dramático, né? Quando um jogador cai e ele próprio já sente que a situação é grave, pede alteração, ó. Momento em que ele pedia alteração e fica aquela expressão de dor, dói na gente. Tirou chuteira e caneleira. Como a gente já disse, a imagem já mostrou, o Juninho pediu a alteração. E vai entrar o Nasa, camisa 17. O Romário está aproveitando para tomar uma água. Foi nessa hora, ó, ele bate na bola. O pé que bateu na bola vem para o chão. E aí ele está com todo o peso do corpo caindo aqui para o lado direito. Torce o pé. O Renato Ribeiro está indo dar uma checada, mas toda a imagem mostra que deve ter realmente torcido o pé. O Juninho, que deixa o campo para a entrada do Nasa no time do Vasco. Enquanto o Bahia vai continuando atrás do gol de empate. Jefferson joga a bola para o Wagner. Wagner erra o passe. Estava fechando aqui na marcação o Jorginho. Aí o Juninho agora mais tranquilo um pouco. Está botando de novo a meia, ajeitou ali a proteção. Será que ele vai pro jogo? Ele tentou andar, mas não conseguiu, dizendo que está doendo muito. Maurício. Enquanto isso o time do Bahia com um jogador a mais. Tenta se aproveitar. Vem buscar o Iranildo. Lá na direita, Adriano. Vai pro cruzamento, Adriano.
Sobe o Clepson. Robson, o Jefferson no rebote. Olha o que o Jefferson fez. Matou meio estranho e aí apelou para a bicicleta e o Elton faz a defesa. O Euler está reclamando de uma falta do Maurício em cima dele. Kleber, o Juninho vai voltar, vai ficar em observação durante 5 minutos, ainda sente dores, mas vai tentar. Mas torceu o tornozelo mesmo, né? Torceu. Agora deu uma corridinha fora do campo, fez sinal de negativo, não vai dar não. Já tirou a chuteira novamente. Não precisou nem dos 5 minutos de observação. Esse pique da linha de fundo aqui para a lateral do campo já foi suficiente para o Juninho dizer que não dá, até porque ele pode correr o risco de forçar uma contusão que talvez ele consiga curar mais rapidamente do que se ele voltar para o jogo. Aí o Juninho, sem a chuteira direita, o pé torcido e ele fora do jogo. O Pedrinho tenta a arrancada pelo time do Vasco. Ficou no chão e o juiz marcou falta contra o Bahia. Iranildo. Kleber, eu vi aqui rapidamente o Juninho que houve exatamente no lance. Na hora que eu cruzei a bola, fui apoiar o pé depois do cruzamento, eu virei o pé. Torceu? Torceu, mas não foi muito forte, mas tá incomodando muito. É melhor para ele que não foi forte a torção. O tempo de recuperação não é muito grande, né? O Vasco já terça-feira está em campo de novo. Mas é melhor não forçar exatamente no jogo. E foi aquilo que a gente mostrou, não é? Na hora que ele bateu na bola, o corpo todo caindo para o lado direito. Peso em cima do pé, o pé virou, o tornozelo não aguentou. Bem usada pelo Noronha no primeiro tempo, quando estava 2-0 para o time do Bahia, está 3-2 para o Vasco. Vem o Bahia, Adriano, rolou, tentou o Fabrício, Jorge Wagner pega o rebote, mais de trás ainda, vem o Wagner, olhou para a área, tem um bloqueio vascaíno por lá. Então ele prefere abrir na direita para o Adriano, agora sim, sai o cruzamento. Tira o Júnior Baiano, só parcialmente. É perigo ainda, Wagner dominou, bateu, pegou mal na bola. Ele mesmo divide, aí na força deu para ganhar, mas a bola foi embora pela linha de fundo. E o Índio Baiano não gostou de mais essa. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Os reservas do Vasco, entre eles o Felipe, aí que também ficou bastante tempo afastado, está na reserva do time do Oswaldo de Oliveira. E o Bahia volta à carga, volta ao ataque, sem aquela força que estava todo mundo esperando, que o torcedor do Bahia está esperando. Inclusive o torcedor está meio quietão. Agora o time, torcida do Vasco, grita o nome do Vasco, a torcida do Bahia não está participando do jogo como fez no começo da partida. E o Jorge Wagner arrisca. E o Elton pega. E o cartão amarelo. Ou eu estou enganado ou o Adriano tem que ser expulso. Ele não tem cartão amarelo, não? Eu tenho a impressão que o número 28 do Bahia levou um cartão amarelo. Levou um cartão amarelo aos 8 minutos do primeiro tempo. Se foi para ele, tem que ser expulso. Se esse é pro 28, que é o Adriano, que é um jogador que estava puxando ali o jogador do Vasco. A gente até vai ver de novo a falta, a chegada do Godoy. Godoy parece que tá meio na dúvida ali. E levou o cartão amarelo exatamente por agarrar o Pedrinho. Tá expulso agora. Mesmo, tá vendo? Tá expulso. O Godoy demorou um pouquinho para checar ali as anotações. Também acontece, Wright? Acontece às vezes até de você equivocadamente, não sempre, não muito, você até dá 2 cartões amarelos para o mesmo jogador. Nesse caso, a jogada, como ela foi do lado de cá, do lado esquerdo do ataque do Bahia, ele então recebeu aquele cartão amarelo naquela ocasião. Isso às vezes atrapalha. Agora, se o Godoy não anotou, só na memória fica difícil, mas ele conseguiu lá. É agarrão, é jogada de cartão amarelo, já tinha cartão amarelo, imediatamente o cartão vermelho, amarelo e vermelho em seguida. Complicando um pouco mais a vida do Bahia, que perde por 3-2 e agora tem um jogador a menos. O Vasco aproveita um instante, bate pro gol o Nasa e o Emerson pegou. O torcedor do Bahia ali com uma nota. Aliás, agora já são vários torcedores gritando mercenários, mercenários. Tá para tanto assim, para essa reação tão forte do torcedor do Bahia?
Cobrança de escanteio, tá aí o Júnior. E a cobrança de escanteio já feita pelo Vasco. Clebson. Cruzamento do Jorginho. Foi muito forte a bola, mas ainda vai dar para reaproveitar lá na esquerda. O torcedor do Bahia está revoltado, não está gostando do comportamento do time dentro do campo. O Vasco vai indo bem, olha o Jorginho Paulista no cruzamento, ela bateu no Jean e o Emerson faz a defesa. O torcedor do Bahia está fazendo um pedido bem claro, eles estão gritando: tira Dedé, tira Dedé. Isso acaba com o jogador, né? Vem o Jajá, bateu pro gol, bateu para fora. Kleber, no banco, o técnico Evaristo tem uma curiosa opção de ataque que se repete mais uma vez nesse jogo. É o Fábio Costa, um jovem atacante que tem a sua mãe trabalhando aqui, é repórter de campo, e o seu avô é comentarista da mesma rádio em que a mãe dele... Olha o cruzamento para a área, a bola rebatida. Aqui então a mãe é repórter e o avô é comentarista. Exatamente, a mãe trabalha do lado dele aqui, conversa muito com ele, e o avô é comentarista da rádio. Olha o time do Vasco chegando, bola perigosa aqui pro Romário, ele dominou, tentou o drible. Não deu para pegar do outro lado, estava atento, estava esperto o Jefferson na marcação e tomou a bola do Romário. Deve ser fácil comentar um jogo do filho ou do neto, Sérgio Noronha? Olha, não deve ser não, né? O cara dizer, o meu neto errou um passe, dá a bola pro meu neto, é difícil. Vai sair o Euler para a entrada do Zezinho, camisa 19. E mais um impedimento bem marcado, né? Tá vendo a cara do Viola com essa substituição, né? É, o Viola que estava até cotado para jogar, caso o Juninho pernambucano, que já saiu do campo, não tivesse condição do jogo. O Juninho Paulista se machucou e o Oswaldo preferiu o Viola no banco, o Euler em campo, e agora tira o Euler e coloca o Zezinho. Tá com uma cara mais ou menos do Viola, né? Feliz, feliz não tá. E agora a falta marcada. Falta do Júnior Baiano. O Elton fica esperando a cobrança. Ela vem pra área, olha o perigo, olha aí, ó. Gol! Jean! Do Bahia! Ele chegou na jogada. O Odivan chegou também, me dá a impressão de que o Odivan é o jogador a tocar nessa bola e mandar contra a rede do Elton. O Jean saiu comemorando. Resta saber para quem o Oscar Roberto de Godoy vai marcar o gol, mas foi um gol contra do Odivan. É o que a gente estava falando, né, Noronha? Jogo de futebol é isso, uma bola que rebate, que espirra, que alguém erra. É, tem sempre a canela do Odivan, né? Tudo igual na Fonte Nova. 3 para o Bahia, 3 para o Vasco, com 35 minutos. O Vasco vai embora pro ataque com o Jorginho Paulista. Garota viu bem de perto agora a vontade do jogador do Bahia, que chegou e conseguiu o desvio. Chegou e mandou a bola para fora. Bola com o Paulo Miranda. Aí na direita, o Clebson. O Vasco volta a tocar a bola. A torcida vai ao Vasco, mas o passe sai perfeito. Boa bola do Pedrinho pro Romário. Ele limpou, rolou pro Pedrinho, tentou botar na frente. Acabou não batendo bem na bola. Vamos caminhando para 40 minutos. 3-3 no placar da Fonte Nova em Salvador. Fábio Costa. Bola pro Jajá. Saiu o Elton. Jajá bateu e o Elton conseguiu desviar, escanteio.
Bahia dominando no meio. Olha a jogada, perigosa. Vem o Romário, tentou o toque de calcanhar, não deu. Teremos 2 minutos de acréscimo. Aí a placa. Se o Vasco quer que o jogo acabe rapidamente. Olha o lance perigoso, está normal a posição. Vem o Fábio Costa, caiu e o Elton fica com a bola. O Evaristo vai à loucura e a torcida quer pênalti. José Roberto Wright. Olha, Você vai dizer se houve o pênalti ou não. Vem o Romário, tocou pro Pedrinho. Bateu pro gol, espalma Emerson. Aí, Wright. Olha, a jogada é legal no momento em que ele tocou a bola, olha, ele toca a bola e ele desequilibra. Ele não consegue manter a posição em direção à bola, que olha lá, ele vai, a bola está aí, não há intenção do Elton para nada. O braço dele fica embaixo, ele não faz o movimento. Do Vasco, olha o lance de perigo. Deu para aliviá-la. Ele não faz o movimento de puxar a perna nem nada. Desequilíbrio do jogador do Bahia. Um lance complicado sim, mas não houve a penalidade na minha opinião. 3 para o Vasco, 3 para o Bahia. Todo mundo de olho no Oscar Roberto de Godoy. Vamos chegando ao final da partida. Vem o Vasco, Jorginho faz o cruzamento. Jean manda para fora, manda para a linha de fundo, é escanteio. A cobrança de escanteio vai ser executada pelo Romário, aqui pela ponta direita, sem pressa. Dê uma olhadinha para a torcida que fica atirando tudo que tem na mão para cima dele. A cabeçada do Odivan e a defesa do Emerson. Apita Oscar Roberto de Godoy. Fim de jogo na Fonte Nova em Salvador. Um jogo emocionante, bem disputado, 3-3, Bahia e Vasco. A decisão é na casa do Vasco. Fernando Rocha, Renato Ribeiro. Vamos ver aqui o Pedrinho. Pedrinho, não chega a ser um resultado tão mal para o Vasco. Esse empate, aliás, muito bom, porque 0-0, 1-1, 2-2. Terça-feira o time se classifica. A gente poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente, no finalzinho, a gente deu uma bobeira. Mas o resultado não é ruim, não. Vamos ganhar lá no Vasco. Uma maratona essa semana, 2 decisões. Terça e quinta é difícil, mas a equipe tem que descansar, que também é um treinamento. A torcida está indecisa. No cardápio da Fonte Nova, 2 opções. Bacalhau. A turma é boa, é mesmo da Fusanga, Vasco! Ou acarajé. Na hora da escolha, o vascaíno Júnior Baiano quebra a lei do silêncio imposta pelo chefe Eurico Miranda. Aqui hoje eu espero que o bacalhau tenha mais sorte. Acarajé, se Deus quiser. Júnior Baiano dá um pênalti de bandeja para o Bahia. Na cobrança, Jorge Wagner serve o primeiro gol. O zagueiro Maurício, o segundo. 2-0 com menos de 5 minutos de jogo. Os anfitriões tricolores vão ao delírio. Mas o Vasco é um daqueles visitantes chatos, insistentes. De tanto tentar, diminui com Clebson. Empata com Romário em posição duvidosa. E vira com Juninho Pernambucano. 3-2, isso foi só o primeiro tempo, mas ainda não acabou, tem muito mais. Com vocês, mais 45 minutos de muita emoção. A bola no travessão de Júnior Baiano, a cobrança de falta de Jorge Wagner. Oscar Roberto de Godoy parece confuso, ele dá 2 cartões amarelos para o lateral Adriano. Corrige o erro depois da reclamação dos jogadores do Vasco. Odivan também se atrapalha, é um empate tricolor, 3-3. Romário não gostou. Na verdade, o time poderia ter saído aqui com um resultado bem mais positivo, né? Um gol a mais, um homem a mais. Mas a gente deu bobeira, eles foram lá empatar. Toma lá, dá cá. Bacalhau ou bacarajé? A resposta terça-feira no Caldeirão de São Januário.